Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Preparados para nós darmos continuidade à nossa sequência de videoaulas de estequiometria? Galerinha, vocês lembram que na aula anterior eu trabalhei com vocês a parte de estequiometria nas reações. Hoje a gente vai começar a colocar os incrementos do cálculo estequiométrico. E um dos primeiros incrementos que você precisa aprender legal para ir bem nas suas provas é a parte de impureza de reagentes. Para você que está chegando agora nesse vídeo, vou deixar um card aqui da playlist de estequiometria para você me acompanhar desde a primeira aula até essa aula atual. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ser avisado cada vez que eu subir um vídeo novo. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para eles saberem que aqui o conteúdo é de qualidade e o melhor de tudo, gente, é gratuito. Então, para quem tem dificuldade em estequiometria, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Vem comigo! Muito bem, meus queridos alunos, impureza de reagente. É um aditivo do cálculo estequiométrico, vamos dizer, uma perfumaria do cálculo estequiométrico que a galera sente um pouco de dificuldade. Mas eu vou te explicar de uma maneira bem simples e bem objetiva para você entender. Primeiramente, para a gente fazer uma reação química, nós precisamos dos reagentes, certo? Um químico, quando ele vai para o laboratório, ele precisa pesquisar quais reagentes ele vai utilizar para fazer a reação e gerar um determinado produto. Ele vai lá na sua prateleira, que existem vários reagentes na prateleira, e vamos supor que para ele fazer uma determinada reação química, ele vai precisar usar uma substância chamada ácido fórmico. E aí ele vai lá na sua bancada, na sua prateleira, procura vários reagentes e achou lá o ácido fórmico. E eis aqui, meus queridos alunos, o rótulo do ácido fórmico. Vocês estão vendo que nesse rótulo tem a informação do produto, ou seja, o fabricante, o nome do reagente, o seu peso molecular, dentre várias outras características. Mas para nossa aula de hoje eu quero que você preste atenção nesse detalhe que está marcado aqui na imagem. Isso representa o grau de pureza daquele reagente. Nesse caso, o ácido fórmico ele apresenta um grau de pureza igual a 85%. E vocês sabem o que isso significa, meus queridos alunos? Isso quer dizer que de todo o ácido fórmico que aquele químico pesar, 85% será ácido fórmico necessariamente, o ácido fórmico puro. Isso acontece porque, devido ao processo de fabricação desses reagentes, muitas das vezes as indústrias químicas elas não conseguem deixar o reagente na forma 100%, mas elas precisam colocar no rótulo do produto a informação do grau de pureza. Nesse caso, olhando para a embalagem, se 85% desse reagente é o ácido fórmico, isso significa que a diferença para 100%, que no caso são 15%, seriam as impurezas. São materiais que são inerentes ao processo fabril do ácido fórmico e que estão presentes na composição dele, mas que você não deve se preocupar com a natureza química desses 15%, a natureza química dessas impurezas. O que eu quero que você foque é nos 85%. Tudo bem? Galera, uma vez que vocês entenderam então, vocês puderam perceber na prática e visualizar a imagem de como é um reagente, como é que a gente trabalha então com as impurezas? Vamos supor que um químico ele pese 200 gramas de ácido fórmico que ele tirou daquela embalagem que vocês viram agora há pouco. Se ele tirou 200 gramas daquela embalagem, eu posso dizer que a massa de ácido fórmico que está contida ali são 200 gramas? Claro que não, gente. Se nós acabamos de ver que o grau de pureza é 85%, isso significa que de toda aquela massa que você tirar de dentro do frasco, 85% será ácido fórmico. Então, para o nosso caso, eu falei para vocês considerarem 200 gramas do reagente, certo? Nós tiramos 200 gramas do reagente, nós pesamos 200 gramas do ácido fórmico. Você vai considerar que esses 200 gramas representam 100% da sua amostra, porque o ácido fórmico ele é o reagente como um todo.
Só que vocês lembram que desses 200 gramas, 85% representa o grau de pureza desse reagente, ou seja, 85% é ácido fórmico, entre aspas, puro. Então, galerinha, quando você fizer esta continha aqui, o resultado vai dar 170 gramas de ácido fórmico. Aí eu vou colocar aqui entre aspas, puro. 170 gramas de ácido fórmico puro. O que isso significa, gente? Que se eu pegar lá o meu reagente e pesar 200 gramas daquele reagente, 85% será ácido fórmico, ou seja, eu vou ter exatamente 170 gramas de ácido fórmico. Então, quando o químico ele vai fazer a reação, ele vai pesar as massas, vai fazer a estequiometria, ele precisa levar em consideração a impureza. Agora, galerinha, eu tenho um pequeno desafio para você antes da gente continuar. Imagine que um químico ele esteja fazendo uma experiência com ácido fórmico, lembram dele? Ó, tá aqui a imagem mais uma vez, e ele precisa de 130 gramas de ácido fórmico puro. Presta atenção na pergunta, hein? Ele precisa de 130 gramas de ácido fórmico puro. Pergunta: quantos gramas desse reagente ele tem que pesar para ter 130 gramas de ácido fórmico puro? Tempo! Nesse caso, gente, a conta que você teria que fazer é a seguinte, olha só. Eu falei para vocês que o químico ele precisa de 130 gramas do ácido fórmico puro. Bom, vocês lembram do rótulo que o ácido fórmico representa 85% dessa solução. Nesse caso, você não vai dizer que o 130 está para 100%. Lembre-se que o 130 não é a massa da solução. O 130 é a massa do ácido fórmico puro. E esse ácido fórmico puro, ele representa 85% da solução. Se eu te perguntei quanto do reagente ele precisa pesar para ter 130 gramas de ácido fórmico, você vai jogar aqui embaixo do 85, ó, 100% está para Y. Porque nesse caso você vai achar qual é a massa do reagente que contém 130 gramas de ácido fórmico. Esse Y, então, galera, vai dar um número meio quebrado, mas aproximadamente 153 gramas do reagente. Essa é a quantidade do reagente impuro que você precisa pesar para ter 130 gramas de ácido fórmico. Vê se faz sentido, gente, para quem tem mais dificuldade, se eu caminhar aqui de trás para frente na explicação. Se você pegar 153 gramas desse reagente, que é o ácido fórmico, 85% dessa massa é puro ácido fórmico. Quanto é 85% de 153? 130. Então quer dizer, eu preciso pesar uma massa maior de reagente impuro, porque na hora que eu for usar, eu sei que apenas 85% daquilo que eu estou pesando é puro ácido fórmico. Vocês entenderam a lógica disso aí, galerinha? Eu quero colocar mais um exemplo nessa mesma pegada do inicial para eu garantir que você entendeu tudo direitinho e não vai ter nenhuma dúvida no transcorrer da aula. Bacana? Dá uma olhada, gente, nessa imagem aqui. Vocês estão olhando um frasco de soda cáustica, um produto que normalmente a gente tem em casa. Soda cáustica é utilizada para desentupir pias, ralos, enfim. E aí vocês estão vendo que a soda cáustica ela é um material, ela é um produto que contém NaOH, contém o hidróxido de sódio. Nesse caso, vocês estão vendo que essa marca de soda cáustica ela tem 98% de NaOH. Mais uma vez a gente cai naquela situação. É um reagente que nós usamos para fazer determinados experimentos, mas que por um processo fabril é inerente que ele tenha 2% de algumas impurezas. Eu não preciso me preocupar quais são essas impurezas. Eu apenas preciso saber que de toda a massa de soda cáustica que eu for pesar, 98% será NaOH. Sacaram a ideia? Vamos então ao primeiro probleminha. Presta atenção que eu vou falar, você vai pausar o vídeo rapidinho e vai tentar resolver. Show de bola? Eu vou pesar 200 gramas desse produto aqui, gente. 200 gramas.
Fui lá, peguei uma balança, tirei 200 gramas desse produto. Pergunta bem simples. Qual é a massa de NaOH que está contida em 200 gramas desse produto? Pausa o vídeo rapidinho aí para você me responder. Vamos conferir, gente, como é que ficou a resposta? Essa primeira perguntinha é bem tranquila, ó. Você tem 200 gramas da soda cáustica. A soda cáustica é um material que é 100% da minha solução. Ali dentro tem tudo. Tem o NaOH, tem as impurezas, enfim. Vocês lembram da embalagem que 98% dessa massa é NaOH? Então, gente, esse cálculo se resume a você calcular 98% de 200, bem tranquilo. E o resultado dessa continha, quando você fizer, vai dar 196, ó. 196 gramas de NaOH. O que significa esse resultado, gente? Que se eu estiver fazendo uma experiência e eu pesar 200 gramas daquele frasquinho lá, ó, de soda cáustica, 98% dessa massa será NaOH, ou seja, em 200 gramas de soda cáustica, que é uma solução impura, 196 gramas é o hidróxido de sódio, que é o reagente que me interessa para fazer uma certa experiência. Agora eu vou te fazer mais uma perguntinha, presta atenção. Tá aqui a embalagem de soda cáustica. A pergunta agora é a seguinte. Eu vou fazer uma experiência que eu preciso de 150 gramas de NaOH puro. Eu vou fazer uma experiência que eu preciso de 150 gramas de NaOH puro. Qual é a massa de soda cáustica que eu tenho que pesar para ter 150 gramas de NaOH puro? Pausa o vídeo rapidinho e mande bala aí na resolução. Vamos conferir, gente, como é que ficou? Eu falei para vocês que eu preciso fazer uma experiência que eu tenha 150 gramas de NaOH puro. Como 150 gramas é a massa do NaOH, isso aqui não representa 100% da soda cáustica. Isso aqui representa 98% da massa da soda cáustica. Como eu vou pesar a soda cáustica representa 100% do meu material, ó. 100% está para Y. Essa seria a armação. E o resultado dessa continha aqui, galera, vai dar 153. 153 gramas de soda cáustica. Então, o que esse resultado aqui, gente, significa? Que se eu fizer uma experiência que eu preciso de 150 gramas de puro NaOH, na hora que eu for pesar a soda cáustica, que é uma solução impura, eu vou pesar 153 gramas. Porque eu sei que pesando 153 gramas, 98% dessa massa é NaOH. E 98% de 153 dá 150 gramas de NaOH, que é a massa que eu preciso para executar o experimento. Agora, galera, eu acredito que você já entendeu essa parte introdutória, a base. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar essa ideia em problemas de cálculo estequiométrico? Vou chamar a primeira questão. O enunciado da primeira questão diz o seguinte: um químico provocou a reação entre 80 gramas de calcário, grau de pureza de 62,5% em CaCO3 e excesso de ácido clorídrico de acordo com a reação abaixo. Calcule. Aí vocês estão vendo aí, meus queridos, a reação que foi dada, o CaCO3 vai reagir com HCl, produzindo CaCl2 mais água mais CO2. A nossa letra A pergunta o seguinte: o número de moléculas de HCl que reagiram. Muito bem, gente, está aqui a nossa reação, a reação que a questão deu, passei aqui para o quadro. Lembram da aula passada? Primeira coisa que você vai fazer em toda questão que envolve estequiometria é balanceamento. Balanceamento, gente, eu vejo que tem um cálcio de cada lado, tranquilo. Aqui o cloro, eu percebo que tem dois aqui e só tem um aqui, ó. Então vou colocar um 2 no HCl para balancear o cloro. Hidrogênio, eu percebo que tem 2 aqui no HCl, ó, e 2 na água, o hidrogênio está balanceado. Oxigênio, aqui do lado esquerdo eu tenho 3, aqui à direita 2 do CO2 mais 1 da água, também 3. Carbono, eu tenho 1 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Então quer dizer que a equação está balanceada, não é? Lembrem-se, gente, que quando não aparece nada aqui, a gente subentende que o coeficiente estequiométrico aí da substância é 1. Não precisa colocar 1, mas eu coloco só para enfatizar, para ficar mais claro de você entender. Quando uma questão de estequiometria, ela te dá a massa do reagente impuro e dá a porcentagem de pureza, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o grau de pureza desse reagente.
Vocês lembram que o enunciado falou que você tem 80 gramas de calcário? Provavelmente calcário é um material impuro que contém o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, e ele falou que 62,5% dessa massa é CaCO3. Então eu já vou logo calcular quantos gramas de CaCO3 nós usaremos nesse experimento. Vou te dar uma dica bem interessante. Problemas que envolvem impureza de reagente, se der para você eliminar essa impureza logo no começo do cálculo, faça isso. Então, galera, para a gente começar, a questão falou 80 gramas de calcário. O calcário é a amostra impura, isso aqui representa 100% do meu material. A questão falou que 62,5% do calcário é carbonato de cálcio. Então vamos calcular quanto é 62,5% de 80. Quando você fizer essa continha aqui, galera, o resultado vai dar 50 gramas de CaCO3. Aí eu vou colocar aqui entre aspas, ó, puro. Então isso significa que de 80 gramas de calcário, 50 gramas é CaCO3. Agora que eu já sei qual é a massa do reagente que eu vou utilizar, eu vou responder a pergunta da letra A. A letra A, ela está querendo saber o número de moléculas de HCl que reagiram. Vocês já entenderam que na letra A, as duas substâncias que estarão envolvidas na regra de 3, ó, é o CaCO3 e o HCl. Lembre-se que do CaCO3 eu tenho massa e o HCl ele quer saber número de moléculas. Então a minha regra de 3 ela vai ser massa, moléculas. Vamos começar? Primeiro passo, gente, seria eu calcular a massa molar do CaCO3, que eu já vou fazer aqui um pouquinho direto, tá bom? O oxigênio, 16 vezes 3 vai dar 48. 48 com 12 do carbono vai dar 60. 60 com 40 do cálcio vai dar 100. Então, a massa do CaCO3 vale 100 gramas. Então, para cada 100 gramas de CaCO3, ó, que é 1 mol dessa substância, nós vamos reagir com 2 mols de HCl. 2 mols são quantas moléculas? Lembram que cada mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas? Como são 2 mols, o dobro de 6 vezes 10 a 23 vai dar 12 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Então, nessa regra de 3, gente, eu estou dizendo para você que para cada 100 gramas de CaCO3 que reage, eu vou precisar também reagir 12 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Vocês lembram que na questão, ó, nós calculamos que a massa do CaCO3 que vai reagir são 50 gramas? Aí você joga aqui, ó, com 50 gramas de CaCO3, quantas moléculas de HCl eu vou precisar na reação? Vai ser o meu X. E aí eu faço essa continha aqui, gente, e esse X vai dar 6 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Ó. Depois que eu fiz as contas, tá aí o resultado da letra A. Lembrando que esse 6 vezes 10 a 23 aqui, gente, eu cheguei nesse resultado porque eu percebi, ó, que daqui para cá a massa reduziu a metade, né? 50 caiu para, aliás, 100 caiu para 50. Então peguei 12 vezes 10 a 23, ó, e reduzi a metade, 6 vezes 10 a 23. Essa é a resposta da letra A. Vocês perceberam que a parte de impureza já ficou no começo do problema? Uma vez que eu mato a impureza, gente, eu sigo a estequiometria normal. Fica idêntico ao assunto que a gente estudou na aula passada. Vamos à pergunta da letra B. A massa de CaCl2 formada. Nessa letra B, ele quer saber a massa desse cara aqui que foi formado a partir de 50 gramas desse cara aqui, ó. Então vamos estabelecer na regra de 3 esse com esse aqui, ó. 1 mol de CaCO3 são 100 gramas. Então, para cada 100 gramas de CaCO3, eu vou produzir 1 mol de CaCl2. O mol do CaCl2, gente, calculado pela tabela periódica, dá 111 gramas. Se eu estou usando na reação 50 gramas de CaCO3, qual será a massa de CaCl2 que eu irei produzir? É o meu Y. Para achar o Y, gente, a mesma coisa do exemplo anterior. De 100 para 50, a massa reduziu pela metade. Metade de 111, 55,5 gramas de CaCl2.
Essa aqui é a massa de cloreto de cálcio que a nossa reação química irá produzir. Vamos ler a letra C. O número de mols de água produzido. Agora essa questão envolveu aqui a água. Ele quer saber quantos mols de água a reação vai produzir a partir de 50 gramas de CaCO3. Ó. Então eu vou envolver a massa do CaCO3 com o número de mols da água. 1 mol de CaCO3 são 100 gramas. Então vou escrever aqui, ó. Para cada 100 gramas de CaCO3, nós vamos produzir 1 mol de água. Como a nossa reação vai consumir 50 gramas de CaCO3, com 50 gramas de CaCO3, quantos mols de água a nossa reação irá produzir? Ó? E esse X aqui está bem fácil. Ó. De 100 para 50, a massa reduziu a metade. Metade de 1 vai dar meio. Então, significa que a nossa reação ela vai produzir meio mol de água. Tá aqui a resposta da nossa letra C. Tranquilidade aí, meus queridos? De boa? Suave na nave? Vamos ler a letra D. O volume de gás carbônico obtido a 27 graus e 3 atm. Muito bem, galera. Agora ele envolveu a quantidade de gás carbônico que a reação vai produzir. Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou achar quantos mols de CO2 a reação vai produzir. Tudo bem? Eu vou calcular quantos mols de CO2 nós iremos produzir na reação. Então, eu vou relacionar o CaCO3, a massa molar dele vale 100 gramas. 100 gramas de CaCO3 irá produzir 1 mol de CO2. Como a nossa reação vai usar 50 gramas de CaCO3, com 50 gramas de CaCO3, quantos mols de gás carbônico a nossa reação vai produzir? Logicamente que esse Y aqui vai dar meio, tá, gente? Então, quer dizer que a nossa reação ela vai produzir meio mol de CO2. Mas a questão perguntou de você o volume de gás carbônico obtido a 27 graus e 3 atm. Quando você tem o número de mols do gás, você tem a pressão do gás e a temperatura. Para achar volume, a gente usa aquela famosa equação de Clapeyron do estudo dos gases, lembram? O PV/nRT, para o vestibular não resta tempo? Pois é, aí você coloca aqui, ó, PV igual a nRT, para calcular o volume do gás. A pressão que ele deu para você na questão foi 3 atm, ele quer que você calcule o volume. O número de mols do gás carbônico, ó, gente, que eu obtive aqui na estequiometria vale meio. Lembrem-se que o R, que é a constante universal dos gases, quando a pressão está em atm, ela tem um valor fixo de 0,082 e a temperatura 27 graus precisamos passar para a escala Kelvin. Para passar para Kelvin a gente soma com 273. 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Aí, galerinha, é só você fazer essa continha aqui, ó. Meio vezes 0,082 vezes 300 dividido por 3. Ou você pode simplificar aqui, ó, o 300 com 3, desse lado aqui sobra 100, e aí, logicamente, que fica mais fácil. Esse volume aqui, gente, feito as contas, vai dar 4,1 litros de CO2, ó. Esse aqui é o volume de gás carbônico que essa reação irá produzir. Galera, ficou clara essa questão? Deu para vocês entenderem? Se vocês perceberem, o foco da nossa aula de hoje, que era a parte de impureza, ficou aqui no começo do problema. Ó. Então, basicamente, a impureza você remove ela no começo do cálculo. Uma vez que você acha a massa do reagente puro, a partir daí é só você seguir a estequiometria normal, como a gente viu na aula anterior. Vamos fazer mais uma questão para eu garantir que você entendeu isso aí, mas faz o seguinte. Vamos fazer a leitura do enunciado, você pausa o vídeo e tenta fazer, combinado? Um químico submeteu 80 gramas de uma amostra de calcário à decomposição térmica e obteve 20 gramas de óxido de cálcio. Descubra o grau de pureza em carbonato de cálcio dessa amostra. E aí na sequência vem a reação. CaCO3 está produzindo o CaO mais o CO2. Muito bem, galerinha. Vocês perceberam que nessa questão ele não deu a porcentagem de carbonato de cálcio no calcário. Aliás, essa é a pergunta da questão. Descubra o grau de pureza em carbonato de cálcio dessa amostra.
Então é óbvio que eu não vou calcular a pureza no começo da questão, porque eu não tenho o grau de pureza. Mas galera, vamos entender a lógica? Se ele falou para você que ele obteve 20 gramas de óxido de cálcio, se você lembra da aula passada, você sabe que com esses 20 gramas eu consigo descobrir qual é a massa do CaCO3 que reagiu. E se eu souber a massa do CaCO3 que reagiu, eu vou transformar isso numa porcentagem de 80 gramas. Deixa eu executar a questão para ficar melhor aqui de vocês entenderem. Saca só. A equação já está balanceada, tudo bem? Então, nesse sentido, a gente não vai precisar fazer nada. A massa do CaCO3 são 100 gramas, a massa de 1 mol, e a massa do CaO, 40 com mais 16, vai dar 56. Então, para cada 100 gramas de CaCO3 que reagem, nós vamos produzir 56 gramas de CaO. Vocês lembram que a questão falou que nós obtivemos 20 gramas de CaO. Então, a pergunta é, quantos gramas de CaCO3 reagiram? E aí você calcula esse X. Calculando esse X, gente, o resultado disso aqui vai dar 35,7 gramas de CaCO3. Essa é a massa do carbonato de cálcio que reagiu. Mas vocês lembram que esses 35,7 gramas de carbonato de cálcio estão contidos em 80 gramas de calcário? Estão contidos em 80 gramas de calcário? 80 gramas de calcário representam 100% do meu material. Desses 80 gramas, 35,7 é puro carbonato de cálcio. Isso representa quantos por cento do todo? Fazendo assim, eu vou estar calculando o grau de pureza em carbonato de cálcio dessa amostra, que foi isso que a questão nos pediu. E o resultado dessa continha, gente, feito aqui a parte matemática, vai dar 44,6. Então significa que esse calcário, ele tem 44,6% de carbonato de cálcio. Deu para entender, gente, a questão? Vamos fazer o seguinte, último exercício, prometo, mas eu preciso dessa terceira questão para eu ter certeza que você não vai mais ter dúvida nessa parte de impureza, combinado? Vou ler o enunciado, você pausa o vídeo, aquele mesmo esquema e tenta fazer. Foram submetidos 50 gramas de uma amostra de hematita a uma redução com carvão, obtendo-se 28 gramas de ferro. Determine o grau de pureza em óxido de ferro dessa hematita. Dada a reação, Fe2O3 mais carbono, produzindo Fe mais CO2. Muito bem, gente. Essa terceira questão, essa última, ela tem uma pegada muito parecida com a questão anterior. Logicamente que vocês viram que nesse caso a reação não está balanceada, então a gente vai precisar do balanceamento. Eu recomendo, nesse caso, você começar o balanceamento pelo oxigênio. Por quê? Como o ferro aqui, desse lado ele está sozinho, você consegue acertar ele no final sem mexer com mais ninguém. A mesma coisa é o carbono. Como o carbono aqui está sozinho, você deixa para balancear ali no final, você acerta ele e não mexe com mais ninguém. Agora, é bom começar logo pelo oxigênio, porque quando a gente mexer aqui no oxigênio, eu vou mexer no ferro, e quando a gente mexer no oxigênio, eu vou mexer no carbono. Então, vamos logo acertar aqui o oxigênio. Vocês estão vendo que do lado esquerdo tem 3 oxigênios, do lado direito tem 2. Então, eu vou colocar aqui do lado esquerdo 2 e aqui do lado direito eu vou colocar 3. Por quê? Quando eu coloco aqui 2 vezes 3, 6 oxigênios. Quando eu coloco um 3 aqui, 3 vezes 2, ficam 6 oxigênios de cada lado. Então, 6 oxigênios de cada lado, oxigênio balanceado. Olha aqui o ferro, 2 vezes 2, 4 ferros. Aqui eu tenho 3 carbonos, chego aqui do lado esquerdo, 3 carbonos e a equação química está balanceada, beleza? Galera, vamos começar. Primeiro, vocês viram que ele falou que você tem 50 gramas de hematita e essa hematita, ela provavelmente tem o óxido de ferro que ele falou na questão. Então você já sabe que esse cara vai estar envolvido na tua regra de 3. E ele falou que essa reação, ele obteve 28 gramas de ferro. Então as duas substâncias que estarão envolvidas na reação aqui, gente, é o óxido de ferro e o ferro. Essa relação entre os dois é uma relação em massa, tá? Então, para a gente começar aqui a questão, galera,
A massa do Fe2O3, quando você calcula pela tabela, 56 vezes 2 mais 16 vezes 3 vai dar 160. Como aqui são 2 mols, 2 vezes 160 vai dar 320. Então, 320 gramas de óxido de ferro vão reagir com 4 mols de ferro. A massa do ferro na tabela periódica é 56. 56 vezes 4, 56 vezes 2 vai dar 112, 112 mais 112 vai dar 224. Então aqui, 56 vezes 4 vai dar 224 gramas de ferro. Aí, gente, ele falou na questão que obteve 28 gramas de ferro. Se ele obteve 28 gramas de ferro, qual foi então a massa de Fe2O3 que foi consumida nessa reação? Aí você vai fazer essa regrinha de 3 para achar esse X. Quando você achar esse X, o seu resultado deve ter dado 40 gramas de Fe2O3. Essa foi a massa de Fe2O3 que foi consumida. Mas vocês lembram na questão que a amostra de hematita pesa 50 gramas e desses 50 gramas, 40 é óxido de ferro. Então vamos finalizar a questão, ó. 50 gramas, que é a massa da hematita, representam 100% do meu material. Desses 50 gramas, 40 gramas da hematita é Fe2O3. E isso aqui representa quantos por cento da hematita? É o meu Y. E aí, quando você fizer essa continha, galera, esse Y aqui vai dar 80%. Isso significa que a hematita é um material que tem 80% de óxido de ferro, 80% de Fe2O3. Muito bem, galerinha, e esse foi o nosso vídeo de hoje, foi a nossa videoaula. Falei sobre impureza de reagente, explicação bem detalhada, bem mastigada. Se você chegou até aqui, galera, e não deixou o seu like, me ajude a levar esse trabalho para mais pessoas. Deixa aqui o seu gostei. Se você ficou com qualquer dúvida em qualquer resolução, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, fala para eles que tem um canal aqui no YouTube que leva conteúdo gratuito, de qualidade, para aquela galera que tem muita dificuldade com a química. Meus queridos alunos, vou ficando por aqui. Na próxima aula, nós veremos rendimento reacional. Fique ligadinho aí nas cenas dos próximos capítulos. Grande abraço a todos, meus queridos. Valeu!